Os sustos que você menos espera. O jogo do cara, o vídeo do Gamera de jogos de terror, vamos lá, vamos lá. Tenho interesse. Se você joga, ou o que é muito mais provável, assiste alguém jogar Essa cena de Visage é zica pra caralho. jogos. Se você joga, ou o que é muito mais provável, assiste alguém jogar jogos de terror, você sabe muito bem que esses monstros, fantasmas e mascotes infantis têm um comportamento muito parecido. Eles adoram correr atrás de você, por exemplo, mas não conseguem compreender a noção de que alguém se esconderia dentro de um armário. Eles são desajeitados e estão sempre derrubando coisas. Verdade. Mas isso também não é exclusivo de videogame, isso é de filme também. Toda vez que você estiver chegando no fim de um corredor, pode apostar que vai ter alguém ali desfilando pra você. Porque alguém algum dia colocou essas coisas. O clássico vulto no corredor ou o personagem que esquece a mão. Alguém Personagem que... Sabe o clássico fantasma que esquece a mão? Que ele sai, mas ele sempre deixa o bracinho... E ele tira o bracinho por último. algum dia colocou essas coisas no seu jogo, as pessoas gostaram e agora elas estão em todo lugar. O que é ok. Hot take aqui, hein? Hot take. Pessoas Essa animação que o Kojima colocou em PT só era assustador em PT. Toda vez que eu vejo um fantasma fazendo isso daqui, eu só acho ridículo. O que significa isso aqui? O que você tá vendo pra cima assim? Você é um titã do Attack on Titan, caralho? O que você vai fazer comigo? É assim que eu brigava na escola quando eu tinha 7 anos de idade. O que significa isso, mano? Caminha que nem gente, caralho. O que é isso? algum dia colocou essas coisas no seu jogo, as pessoas gostaram e agora elas estão em todo lugar. O que é ok. É isso que acontece em todo o campo criativo. O problema é que em jogos de terror, quanto mais você espera algo, menos assustador aquilo é quando acontece. Tá vendo? Nem vale a pena. Vamos pegar, por exemplo, um dos maiores clichês do gênero. O fudeu, tem alguém ali. Esse é um bom exemplo porque só existem duas possibilidades. Ou alguma coisa vai acontecer, ou não. Eu imagino que nos primeiros jogos a expectativa era de que algo ia sim acontecer, afinal, esse alguém deve ter um motivo pra estar ali no meu caminho. E é por isso que quando você anda pra frente e ele some inesperadamente, esse medo do que vai acontecer dá lugar pro medo do que pode. Eu acho que esse jogo, esse aqui especificamente... Mano, eu tenho vários takes fortíssimos de... Tenho vários takes fortíssimos de jogos de terror. Porra, se tem uma coisa que eu jogo muito é coisa de terror. Esse aqui, que é o Assistant Mortuary lá, ele tinha tudo pra ser um jogo de terror impecável. Mas, infelizmente, ele peca. E peca muito nos jumpscare gratuito que ele tem. Ele tem muitos sustos geniais. Mas ele esquece... Eu sinto que ele não tinha confiança o suficiente. E precisava colocar o clássico zumbi na tela e grito pra gerar clipes engraçados de youtubers, tá ligado? Eu não consigo... Não entendo por que isso existe. Não entendo. Voltei. Pode acontecer, e agora ele tá atrás de mim, ele vai pular de algum canto? Esse é um truque que deve ter funcionado muito bem nas primeiras 100 vezes. Esse jogo é bom pra caralho, Devotion, zica. Esse jogo é ótimo, mas também peca nesse sentido dos jumpscares, todos eles pecam. É um clichê. Agora a gente sabe que nada acontece. Agora, se tem alguém parado na sua frente... A expectativa foi invertida. Essa cena é do jogo Devotion e a sua construção é muito parecida com a do PT, mas a bagagem é diferente. Na verdade, no próprio PT essa inversão também acontece. Depois de ver a Lisa algumas vezes, só ali parada, sem nada acontecer, se você tiver sorte, você pode testemunhar um encontro onde algo acontece. Duas vezes. É uma dança intricada entre o desenvolvedor e o jogador em constante evolução, definindo e redefinindo o que é esperado. E os melhores sustos são sempre aqueles que entendem e manipulam essa expectativa. Verdade. O que pode ser mais padrão num jumpscare que um movimento rápido e um som alto, essa quase é a definição da palavra. Mas o melhor jumpscare que eu conheço funciona tão bem justamente porque ele descarta tudo isso. Acontece em Visage e...
é sutil. Essa porcaria, cara. Ai, meu Deus, isso foi... É isso. É o susto da percepção. É o que o Mortuary Assistant faz muito bem. horrível. Pegou? Bem aqui. Tem esse canal que eu gosto de assistir, ele chama John Wolf, e a coisa dele é jogar jogos de terror e só jogos de terror, e ele faz isso há anos. Nada assusta esse cara mais. Até o dia em que essa velha apareceu. Oh! Fucking shit! Esse vídeo é um oferecimento... Basicamente, tem essa analogia muito boa que fizeram no meu chat um tempo atrás. Eu já tinha lido ela há muito tempo, mas aí eu esqueci dela e eu li ela de novo recentemente. Jumpscare de coisa pulando na tela em um jogo de terror é o equivalente a você fazer cócegas em alguém num show de stand-up. A pessoa tá rindo, mas não porque você é bom. Ela tá rindo porque você tá forçando ela a rir. Se você bota um bagulho na tela e um grito, a pessoa vai tomar um susto. Mas não porque ela tava com medo. Não porque você fez um bom jogo de terror. Porque você tá forçando ela a tomar um susto. Jumpscare não é terror. Jumpscare é susto. E susto não é medo. Deixa eu passar aqui. Vamos Os lá. resultados já custam... Vem primeiro adultos, 40... Quando você tá assistindo um filme e você ouve essa música, você sabe que nada vai acontecer, ou vai ser um gato ou alguma coisa. E Mas atualmente você também sabe que 3 segundos depois de nada acontecer, algo vai acontecer pra te pegar desprevenido. Agora que você relaxou... Susto! do mesmo jeito, um jogo de terror não pode telegrafar um susto. O problema é que o jogador comprou um jogo de terror, abriu um jogo de terror e está jogando um jogo de terror e dificilmente ele vai abaixar a guarda. A não ser que você seja criativo e um pouco sacana. São duas coisas que tornam essa cena do jogo Fear tão memorável. Primeiro é que, enquanto você sobe ou desce a escada, você não tá em total controle do personagem, então não parece justo acontecer um jumpscare. Uma versão ainda mais inesperada acontece em Dead Space, onde o susto vem quando você tá num menu melhorando as suas armas. É muito babaca, mas funciona. Segundo é a repetição. Enquanto o inesperado pode vir do conhecimento do público sobre os clichês de um gênero, esses jumpscares tiram proveito da coisa mais básica em um videogame. Regras. Porque um jogo precisa ser previsível e consistente nas suas mecânicas. Se o R2 atira, ele não pode de repente fazer o personagem pular. Então esses jogos ensinam que olhar em uma fechadura te deixa espiar quem tá lá dentro sem ser percebido. Que abrir um baú te dá um item e escalar a beirada de um prédio, te faz subir nele. Eles reforçam essas regras com repetição só pra quebrar cada uma delas quando você menos espera. Agora, é claro que muitos desses jogos... É verdade. E são nesses casos que o elemento surpresa mais funciona. A Rockstar é muito boa nisso. E na real, voltando pro momento onde ele falou sobre aparecer no meio de uma cinemática, uma coisa muito importante pra você, de fato, causar pânico e medo no seu jogador, é ele ter o senso de que ele precisa fazer alguma coisa. Acho que esse é o principal fator que me deixa mais aterrorizado quando eu tô jogando qualquer coisa. Se eu tô jogando um Walking Simulator de terror, eu tô cagando em ir pra frente no corredor que tem um demônio. Porque eu não tenho mais nada pra fazer. Vou fazer o quê? O que outra opção eu tenho aqui? Não posso fazer nada. Então, o medo que é gerado desse tipo de coisa é quase inexistente. Mas quando os jogos têm alguma mecânica de defesa, alguma mecânica onde você tem que se preparar aí pra fazer alguma coisa, caso alguma coisa aconteça, você tá sempre atento, você tá sempre alerta, você tá sempre na ponta da sua cadeira, assim, preparado pra ter que se defender. E o pânico que isso gera é muito mais genuíno do que um Walking Simulator com jumpscares a cada 3 segundos. Base de um prédio, te faz subir nele. Eles reforçam essa... Nada pior... Mano, não existe nada pior pra um jogo de terror do que o jogador perceber que ele não morre. Não tem nada pior. Isso acontece muito, 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 muito. Tem muito jogo de terror
muito mais do que devia, que você percebe que... Ou você pode até morrer, mas você reseta 10 segundos atrás. Não significa muita coisa. Então se você tira a motivação do jogador de ter que se defender e ter que fazer alguma coisa, você tira completamente o senso de perigo dele e você tira completamente o medo dele de qualquer coisa acontecer. Essas regras com repetição só pra quebrar cada uma delas quando você menos espera. Agora, é claro que muitos desses jogos... E são nesses casos que o elemento surpresa mais funciona. A Rockstar é muito boa nisso, seus jogos são bem realistas, quase simulações, pelo menos pro padrão dos jogos onde a frase historicamente preciso é seguida por um caranguejo gigante. E é por isso que quando você encontra algo sobrenatural, parece quase como se você visse um fantasma na vida real. Isso não deveria estar ali, isso não faz parte desse mundo. Concordo. Eu acho que o melhor jeito de você deixar alguém com medo é colocar terror num jogo que não é de terror. Ótimo take, que take bom. Existe todo um gênero de jogos que corre com essa premissa, os tais jogos amaldiçoados, onde à primeira vista eles são jogos inocentes até que algo acontece. O problema deles é que, assim que eles ficam famosos, todo mundo sabe que eles são jogos de terror, o que tira um pouco do impacto, mas ainda assim o contraste entre um tema ou mecânicas que não são de terror, com um detalhe que ainda pode ser uma combinação poderosa. Tem Exato. esse jogo que eu gosto muito, é sobre uma adolescente com seus problemas e paixões de adolescentes e uma pitada de nostalgia dos anos 90. O nome é Gone Home e eu tenho medo desse jogo. O que eu lembrava era que ele se passava numa casa grande, vazia e pouco iluminada e que o terror não era intencional ou que eu sou e sempre fui um grande medroso. Mas isso não é... Metade disso não é verdade. Gone Home utiliza sim vários elementos de terror e por um bom motivo. Assim que você entra na casa, as luzes piscam. Sempre que você abre um novo cômodo, você precisa encontrar um interruptor no meio da escuridão e ainda assim os ambientes são super mal iluminados. Tem um jogo... Puta, como é que... Ele foi um dos primeiros walking simulators que deram muito certo. É um jogo de história, que você fica andando por uns campos. É da mesma época de Gone Home. Como é que é o nome do jogo? Isso, obrigado. Dear Esther. Esse jogo me deu um dos maiores sustos da minha vida. Essa porra desse jogo aqui. Porque ele simplesmente... Cadê? Aqui. Ele não é um jogo de terror. Ele é um jogo onde você fica andando por uma... Não tem vídeo, tá? Vou mostrar uns prints aqui. Você fica andando por uma ilha completamente vazia e você fica... Se não me engano... Faz muitos anos que eu joguei esse jogo. Quando foi a última vez que eu joguei esse jogo? 2013. Puta que pariu. 10 anos atrás. Mas enfim. Esse é um jogo que você fica andando por uma ilha. E é um walking simulator. Você não faz nada além de andar por uma ilha e ficar ouvindo histórias e descobrindo Eu lembro que você fica escutando uma história. E você fica andando por essa ilha silenciosa. Não lembro nem se tem música o jogo. Mas eu lembro de um momento que eu tava jogando essa porra. E do nada, depois de 1h30 andando por essa ilha de um jogo que não era de terror, passa a porra de um fantasma na distância. E eu não sabia se eu tava vendo coisa, se eu tava maluco ou não. Porque o jogo não tinha nada de terror. Não tinha... Mano, simplesmente passou um fantasma. E eu fiquei cagado. Eu fiquei com medo de abrir a porra do jogo de novo. Porque eu não sabia se era... Eu não sabia o que ia acontecer. Um jogão, inclusive. Puta jogão. Dear Esther. Ele usa essa mecânica, esse sistema de colocar um elemento de terror do nada, quando você menos espera, de um jeito muito bom. Tanto que isso ficou marcado na minha cabeça, desde que eu joguei, 10 anos atrás. Não lembro de nada da história desse jogo, mas eu lembro desse exato momento em que eu vi a porra de um vulto de um fantasma. E aquilo, mano, gelou a minha espinha. Esses fantasmas... Dear, perhaps it's me. When he first... Não, mas o meu era... Eu lembro que eu vi bem longe, era tipo num campo aberto. in a valley on the south side, and the cliff opened up to provide him shelter. They say he... Cadê? Nossa, é isso, não dá nem pra ver direito, tá vendo? Tem um fantasminha. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer. Deixa eu ver se eu acho especificamente o que eu vi. Mano, talvez seja esse. Na minha cabeça era um lugar aberto e era de dia ainda.
Então provavelmente foi esse ou o anterior. Foi um desses dois aqui. Mas lembro que eu fiquei cagado quando vi o fantasma, mano. Cagado. E uma coisa que você não espera, mano. Você tá só escutando umas histórias, um cara narrando uma história. Lá fora, as trovoadas de uma tempestade interrompem o silêncio, assim como os barulhos de uma casa antiga que aliás conseguem imitar o som de passos muito bem. Uma casa que, como você descobre, é famosa por ter sido o cenário de um assassinato. Textos e objetos mencionam fantasmas. Esse é um jogo que eu queria jogar, inclusive, Gone Home. Eu nunca joguei e acho que ele é bem a pegada que eu curtiria jogar. Eu lembro de ter jogado alguns minutos de Gone Home na época que saiu. Em 2013 também. Joguei 20 minutos de Gone Home. E nunca mais joguei. Tem uma banheira com manchas de sangue ou tinta de cabelo na cor de sangue. Tem um tabuleiro Ouija e o jogo termina num sótão escuro com uma entrada... Sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler. Vou skipar porque eu quero jogar esse jogo. Aí, vambora, vai. Aconteceu poderoso que qualquer grito consegue ser. Qualquer jogo pode tacar algo na sua cara a cada 5 minutos e é por isso que todo jogo de terror faz isso. Mas esses sustos têm a vida útil da duração de um grito.mp3. Agora, se você conseguir realmente surpreender o jogador, fazer o que ele nem sabia que era possível ou permitido, se você criar uma dúvida e ele começar a suspeitar da própria sombra, aí esse susto dura pra sempre. É sobre construir o abrigo antes de botar fogo nele. Por exemplo, eu aposto que você tá se sentindo bem seguro agora. Essa portinha ficou legal. Eu não sei quem faz os visuais dos vídeos de Gamera, mas eles sempre mandam muito bem. Tem 3 segundos pra dar um susto ainda. Ele deu, hein? Caralho, no último segundo. Bom vídeo, bom vídeo. Queria que ele tivesse ido um pouco... Queria que fosse maior. Eu adorei esse vídeo deles. Gosto muito de galera. Deixa eu botar o link aqui no chat. Entre e deixe o seu like, por favor, pra motivar e apoiar a rapaziada que faz vídeos de ótima qualidade pra gente poder assistir juntos em live.